por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís os sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, que oportunidade tão valiosa eu e você temos de celebrar aqui nesta igreja mais uma edição do Cerco de Jericó. Em toda a nossa diocese, com quase 40 paróquias, o nome Cerco de Jericó não tem a grandeza, a importância, o significado que tem para nós aqui em Belém. O Cerco de Jericó é sinônimo de encontro com Deus, é sinônimo de tempo de oração, de santificação, de conversão. Por isso, louvamos, agradecemos, bendizemos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá. Nas duas últimas edições em que celebrei com vocês na programação, fiz questão de voltar a atenção para os aspectos simbólicos, para o significado espiritual que tem aquela antiquíssima cidade, Jericó, que na Bíblia possui uma grande relevância. Hoje, portanto, me permitam deixar de lado a imagem daquele forte combate espiritual, daquele tempo de batalhas, de lutas, que a palavra de Deus nos descreve, e me permitam fixar a minha atenção no Evangelho que acabamos de ouvir, capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. A cena é um tanto quanto incomum, um tanto quanto marcante, talvez até dramática. Por diversas vezes, Jesus repete: ai de vós, ai de vós. Em poucas páginas da Bíblia, Jesus parece falar com tanta dureza. Em poucas páginas da Bíblia, Jesus parece usar palavras tão fortes, tão duras. Para alguém distraído, talvez poderia até ser algo que confunde. Como é possível aquele Jesus cheio de bondade e misericórdia, aquele Jesus dado à compaixão, agora usar palavras tão duras, hipócritas, e repeti-las tantas vezes? Seria possível harmonizar
os gestos de bondade de Jesus com estas palavras duras, ou este evangelho seria uma exceção que não corresponde ao perfil de Jesus. Com um pouco de atenção, voltemos o nosso olhar para a cena. Os discípulos que estão com Jesus parecem impressionados. Aquele homem tipicamente paciente e bondoso agora parece exigir dos seus ouvintes mudança, conversão. E neste evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, nós entendemos que a palavra caridade não é antônimo oposto de verdade. É possível, aliás, é necessário que a caridade, que o amor caminhe junto da verdade. Sim. O coração caridoso de Jesus é tão amoroso, tão misericordioso, que não pode ficar em silêncio, não pode coadunar, não pode ser cúmplice. Imagine você, um pai, uma mãe de família mudo, corrompe sua família, seus filhos. Um padre, um líder que não corrige, se torna um cúmplice, um parceiro, e não um líder. Sim, é preciso corrigir, mas a palavra que Jesus utiliza para falar de correção chama a atenção. Hipócritas. No mundo bíblico, o hipócrita é um personagem. Alguém de mentirinha, de faz de conta. Alguém que parece carregar consigo duas atitudes. Por fora, justo, piedoso, temente a Deus. Por dentro, infelizmente, podre. Carcomido pelo pecado, carcomido pelo mal, pela hipocrisia. É doloroso, mas é um fato. A quantidade de cristãos que vivem a fé como um faz de conta é gigantesca. Homens e mulheres que imaginam que ser de Deus é parecer com alguma coisa. Homens e mulheres que todos os dias dizem: mas o que as pessoas da igreja irão pensar? Eu não posso. O que dirão de mim e da minha família? Sim. Para eles não importa a essência. Não importa o que há dentro, importa o que as pessoas veem, o que parece. E vocês, meus irmãos, minhas irmãs, sabem muito bem que o mundo virtual tornou tudo isso ainda mais gigantesco. Sim, é cada vez mais comum que publicar alguma coisa, divulgar alguma coisa na internet tenha muito mais importância do que o que fazemos. Eu costumo citar as malditas fotos.
Fomos à missa, rezamos, talvez não, mas postamos alguma coisa. Fomos à adoração, fizemos uma experiência de Deus? Não, mas com certeza tem um vídeo e as mãozinhas juntas com a frase em oração. Meu coração completamente distante de Deus. Por dentro, imundos, mas nas redes sociais, santinhos, piedosos. Sim. Sim, meu irmão, minha irmã, precisamos nos importar mais com o lado de dentro do que com o lado de fora. O seu coração importa mais do que a sua aparência. A ação de Jesus também parece nos fazer refletir sobre um outro tema delicadíssimo no meio dos cristãos. O tema que a igreja se acostumou a chamar de correção fraterna. E é tão difícil falar de correção porque não queremos ser corrigidos. Tomara que nunca seja necessário que o padre converse com você e te diga que algo não vai bem, porque se isso acontecer, é o fim do mundo. Ai, meu Deus, o padre veio falar comigo e ele não está gostando disso ou daquilo. E qual o problema? Na sua casa ninguém nunca te corrigiu? Que demônio é esse que reinava no seu estômago, no seu umbigo, que te fez entender que você fazia tudo certo e nunca precisaria de correção? E essa maluquice de que não precisamos de correção toma conta das nossas igrejas, dos nossos lares, dos nossos relacionamentos. Um casal não pode mais sentar para o diálogo. Um casal não pode mais conversar sobre aquilo que precisa melhorar. Não. Os pais não podem mais indicar aos filhos o que não vai bem, não podem mais estipular limites. E pior ainda, alguns pais se imaginam Deus, acima do bem e do mal. Eles nunca errarão, eles nunca precisarão de correção. Todos nós, meu irmão, minha irmã, precisaremos ser corrigidos. E se você nunca foi corrigido, cuidado. Cuidado. Você pode estar alimentando um monstro. Quem não sabe ouvir uma boa correção, quem não sabe ouvir alguém que com bondade educa, corrige, ensina, nunca poderá ser discípulo de Jesus. Nunca. Porque Jesus corrige. O texto que nós acabamos de ouvir é uma verdadeira e concreta correção fraterna. É Jesus puxando a orelha dos judeus e dizendo: mudem, se convertam. Porém, como nós ouvimos, a correção de Jesus, que é cheia de verdade, é também cheia de caridade. Sim, Jesus corrige com amor. E olhem, quando a gente corrige com amor,
a gente tem uma paz no coração tão grande. Ah, mas ficou com raiva, saiu xingando e esculhambando. Foi com amor, foi no amor, foi por amor, foi. Então fique em paz. Porque se não corrigimos, induzimos ao pecado. É verdade também que aqui há um outro perigosíssimo extremo de quem se imagina Deus para corrigir tudo e todos. Ele ou ela tem uma opinião formada sobre todos os assuntos, sabe o que cada um dos moradores da rua precisa mudar, menos o que ele mesmo precisa mudar. Ele sabe muito bem como corrigir, qual é o problema e o que precisa mudar nos outros, mas não em si mesmo. A correção fraterna, meus irmãos, minhas irmãs, é uma experiência extraordinária, porque ser corrigido me educa no amor para corrigir. Ser corrigido me ensina que eu e todos nós precisamos de conversão. Se você já se imagina prontinho, santo e piedoso, ai, padre, eu vim confessar, mas olha, eu não tenho pecado não, viu? Olha, padre, olha, eu gosto de todo mundo gosta de mim, não tem nem o que dizer, padre, na confissão. Se prepare, é como um túmulo podre por dentro. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, me permitam, para concluir, uma observação sobre a hipocrisia espiritual. Muito cuidado. Muito cuidado. Não há nenhum problema que você e eu não sejamos tão virtuosos como deveríamos. É compreensível que qualquer um de nós tropece, caia, peque, sim. Mas você precisa aceitar que errou e tentar corrigi-lo. O pecado não existe como uma guerra contra Deus, não. O pecado existe como uma oportunidade de santificação. Portanto, sim, eu e você provavelmente iremos tropeçar. O que nós nunca podemos é fingir. Fingir que tudo vai bem, fingir que somos de Deus, fingir que não temos pecado. Cuidado. É 1000 vezes melhor que você tropece, levante e recomece, do que viver fingindo, do que viver de faz de conta, de aparência. Em qualquer lugar do mundo, viver de aparência é um desastre, uma tragédia. Numa igreja, isso se torna ainda mais grave. Não. O fingimento, o faz de conta, essa maldita tentação de demonstrar o que eu não sou, não tem nada de Deus, não tem nada de cristão. A advertência de Jesus é dura e serve para mim e para você.
Ai de vós, padre, ai de vós, pai e mãe de família, ai de vós, jovens. Ai de nós, se não reconhecemos que precisamos de conversão e vivemos de faz de conta, de mentirinha. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, tomara que esta noite se torne ainda mais especial. Não apenas por ser mais uma noite do cerco de Jericó, não. Que essa noite se torne especial se cada um de nós, ao sairmos daqui hoje, tivermos a coragem de corrigir com amor o que precisa ser corrigido em nós. Que esta noite se torne ainda mais especial se cada um de nós, voltando para casa, possa fazer a experiência de se deixar corrigir por aqueles que nos amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja